Um pedido de socorro silencioso. Entre as mulheres que usam transporte coletivo, é difícil encontrar uma que não conheça alguém ou que não tenha sido vítima da violência dentro do ônibus. Mesmo assim, os registros desse tipo de ocorrência quase não existem. Seja por medo, certeza de impunidade ou falta de conhecimento, as mulheres se calam. E no Dia Internacional da Mulher, parte da frota dos coletivos de Campinas ganhou uma campanha para tentar mudar essa estatística e dar voz para as vítimas desse tipo de crime. Nos ônibus, os cartazes com a frase "o transporte é público, nosso corpo não", alertam para um problema recorrente que muitas vezes é deixado de lado: o assédio dentro dos ônibus. Mas para as milhares de mulheres que necessitam do transporte público no dia a dia e estão expostas a esse tipo de violência, o assunto não é fácil de esquecer. A gente sempre fica com cautela, onde sentar, como ficar. Assim, a gente nunca se sente segura. Sempre você está com medo. Foi o que aconteceu com a Maria Rosângela. Ela passou por uma situação constrangedora há 4 meses. Depois do susto, ela não consegue mais andar de ônibus sem se sentir insegura. O rapaz estava com a pasta na mão e ficava com a mão ao lado da pasta tentando passar a mão, sabe? Lisar. Aí eu mudei de lugar, mas não tinha como mudar muito, porque não dá espaço, o ônibus é lotado, né? Aí eu tentei descer antes do ponto. Mara não foi a vítima, mas testemunhou a violência contra uma passageira que estava na frente dela. A moça estava sentada, coitada, ela até estava dormindo, né? E ele aproveitou dessa situação e ficava se esfregando nela, tal. E eu sentada atrás e eu não conseguia ter reação nenhuma, porque ele olhava para mim, tipo como assim, eu sei que você tá vendo, mas você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que só em janeiro desse ano foram registrados 7 casos em que mulheres passaram por constrangimentos ilegais. Número que poderia ser bem maior caso as vítimas registrassem as denúncias. Para essa advogada, que faz parte de um grupo de mulheres que trabalha com situações como essa, o grande problema ainda é o medo que elas têm de denunciar. A gente sabe, as mulheres sabem que os homens têm tanta confiança em agredir porque eles sabem que não serão punidos. Há 5 meses, o jornalismo da TVB Record mostrou o caso de uma adolescente que foi assediada dentro do transporte público de Valinhos. Um passageiro se masturbou ao lado da garota. Eu me sinto completamente violada, porque é nojento de ver, é nojento de imaginar, é nojento de tudo. Ele violou uma mulher, poderia ser alguém da família dele. E ele estava num lugar público, isso já é crime. Então, eu acho que ele deveria sim ser preso. O homem foi levado para a delegacia, mas saiu pela porta da frente e está respondendo pelo crime em liberdade. Constrangidas e acuadas, as mulheres então procuram ajuda nesses grupos. São inúmeras denúncias recebidas por mês. Em alguns casos, as vítimas também recorrem aos agentes de trânsito. Os agentes comentam que muitas mulheres revoltadas chegaram a fazer vídeos, encaminhar para o agente pedindo ajuda. Olha, leva isso para frente, a gente está sofrendo isso dentro do ônibus. Alguém precisa ajudar, alguém precisa socorrer essas mulheres dentro do transporte público. Além do medo, quem passa ou testemunha esse tipo de situação diz não saber como e nem onde fazer a denúncia. E para incentivar as mulheres a denunciarem esses crimes, a INDEC lançou uma campanha contra o assédio dentro do transporte público de Campinas. E a partir daqui ela tem essa arma, que é uma arma poderosa. Porque como nós temos as câmeras no interior dos ônibus, se ocorrer algum tipo de assédio, nós conseguimos detectar por essas câmeras. Ela informando, olha, que ônibus foi, que linha que foi, em que horário. Nós conseguimos, então, através desse monitoramento, auxiliar a polícia para pegar o infrator. Cerca de 400 ônibus receberam cartazes com o telefone da Guarda Municipal, que é o 153, e do Disque Denúncia 180. É importante que todo mundo grave esses números. Caso sofra algum problema, ela denuncie, não se cale, né? É muito difícil pra gente, é constrangedor demais a gente passar por essas situações. Tem que ser, esse cartaz tem que ser espalhado. Tem que ser espalhado, porque às vezes acontecem coisas e a gente não sabe o que fazer. Preciso mesmo denunciar, ter coragem, não ter medo e nem vergonha.